Olá, pessoal. Sou a professora Luciene Amorim e a partir de agora daremos início aos nossos estudos na disciplina de História. Fique atento aos conteúdos, às dicas, às revisões e resolva as atividades. Então, vamos lá? Pessoal, vamos retomar o sistema de capitanias hereditárias. Nós demos início aos nossos estudos desse ano, verificando o mercantilismo e o processo de colonização, o período colonial. Nós analisamos o período pré-colonial no Brasil e o início da colonização. Então, vamos dar continuidade bem aí com as capitanias hereditárias. Já havíamos conversado um pouco sobre isso e vamos aprofundar aí o assunto. Como vocês podem ver, na abertura aí vocês têm um mapa antigo do território brasileiro, a parte que pega o território brasileiro, e vocês podem visualizar aí algumas divisões, que eram exatamente as capitanias hereditárias. Simplificando para vocês têm aí um mapa em que foi feito um acordo, um tratado que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, como os dois primeiros países europeus no século XVI conquistarem novos territórios, lançarem-se nas grandes navegações e chegarem em novas terras, além da Europa, foi Portugal e Espanha. Então, vocês têm aí uma espécie de tratado de acordo que foi feito entre Portugal e Espanha, onde as terras a leste pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Então, de acordo com esse tratado, conhecido como Tratado de Tordesilhas, o Brasil não era dono de todo esse território aí. Grande parte do território pertencia à Espanha. Vocês podem visualizar bem aí no mapa. Então, vocês estão vendo as capitanias já divididas. Foi que a gente aprendeu nas aulas anteriores, que em virtude dos estrangeiros, dos corsários, né, dos piratas, estarem chegando aqui por essas terras no século XVI, além de Portugal, né, além dos portugueses, além da coroa portuguesa, tinha a presença desses corsários. Vocês viram que eles eram de outros países que não Portugal, é isso? E que eles objetivavam também encontrar riquezas e explorar o pau-brasil, assim como fez Portugal. Então, o rei de Portugal, temendo perder essas terras, para colonizar com maior facilidade, sem gastar muito dinheiro, decidiu dividir a parte das terras que lhe cabia em 15 grandes pedaços. 15 grandes faixas de terra. Vocês têm aí algumas delas, né? Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, enfim. Cada pedaço desse recebeu o nome de capitania hereditária. Nós também aprendemos que essas faixas de terras elas eram hereditárias exatamente porque cada donatário que recebia essa terra, nós vimos que eles teriam que vir aqui para o Brasil. A coroa portuguesa ofertou essas faixas de terra, mas não deu nenhuma condição financeira, né, para que esses donatários, esses capitães donatários, explorassem essas terras. Eles teriam que vir para cá por conta própria, tirando do próprio bolso. Então, foi o fato que fez algumas capitanias não darem certo, ou a grande maioria delas, vamos dizer assim. Então, era conhecido como hereditária porque passava de pai para filho, no caso, né? O donatário tinha essa condição ao receber a doação dessa terra, quer dizer, doação entre aspas, porque parte do que fosse produzido nessa faixa de terra deveria ser entregue à coroa portuguesa. Mas o donatário teria o direito de tirar do seu próprio bolso, né, para vir torná-la produtiva, dar uma parte dessa produção para a coroa portuguesa e ficar com uma parte. E, ao morrer, passaria para um filho, para um parente.
Então, as capitanias hereditárias eram esses grandes lotes de terra nos quais o governo português dividiu o Brasil exatamente para facilitar a colonização. Então, a pessoa que recebia, como eu já falei, tinha, no caso, que explorar a terra e torná-la produtiva. Então, entre os direitos e deveres dos donatários, estava, no caso, como o direito de cobrar impostos aos colonos e tinha o dever também de pagar impostos à coroa portuguesa. Tinha também o direito de escravizar os índios para o trabalho nas lavouras e tinha o dever de defender a terra e colonizá-la, ou seja, dar total segurança e apoio à coroa portuguesa no sentido de impedir as invasões de outros especuladores, vamos dizer assim. Tinha o direito de doar terras, no caso as Seis Marias, que eram faixas de terra, e tinha os deveres de promover o progresso dessas capitanias com recursos próprios, como eu já coloquei. A coroa portuguesa, ela entregava essas terras, mas ela não dava nenhuma condição financeira para que esses donatários viessem explorar essas terras. E tinha também, entre os direitos, estava o direito de julgar situações, podendo até condenar à morte. Algumas capitanias prosperaram, mas outras, diante das condições financeiras que eram inviáveis, né? Essas viagens de Portugal para cá, elas duravam muitos dias, duravam até 45 dias ou mais. Então, era totalmente inviável que esses donatários estivessem se deslocando para cá com recursos próprios para estas terras, para torná-las produtivas. Então, dentre as que prosperaram, nós temos aqui o caso de Pernambuco, né? E São Vicente, que fica ali nessa região onde hoje é São Paulo, ficava no caso, né? A vila de São Vicente, porque eles introduziram o cultivo da cana-de-açúcar. Então, foi necessário utilizar o trabalho escravo para o plantio, colheita, transporte e fabricação do açúcar. E assim puderam ter mais lucros. Só que esse processo escravizatório ele começou com os indígenas, que por sinal, por viverem livres na natureza, né, muitas tribos eram guerreiras, não se deixavam aprisionar, guerreavam mesmo, protegiam seus domínios, seus territórios, e foi necessário trazer os africanos para desenvolver, então, a partir dessa colonização, o sistema escravocrata. Nós temos aqui também um breve mapa mental, só para que vocês façam essa revisão, né? Vocês têm bem aí a inviabilidade dessas capitanias terem dado certo, né? Vocês visualizem bem aí no canto esquerdo da tela o quadrinho verde, quando ele coloca a inviabilidade do Brasil ficar longe de Portugal. Então, não tinha como esses donatários estarem realizando essas viagens e com recursos próprios, sem retorno algum para eles. Então, no centro, a gente tem o que culminou, né? O que se desencadeou em decorrência disso tudo. Por exemplo, também não haviam pessoas para o cultivo da terra, bem aqui no cantinho esquerdo inferior, né, de amarelo, levando também a sugestão de se escravizar os índios, que por sua vez eram guerreiros, em grande maioria, e lutavam pelas suas terras, né? Entravam em guerra mesmo, em conflito, e não se deixavam escravizar. E a falta do recurso, que a coroa portuguesa não oferecia. Então, muitas dessas capitanias fracassaram. Então, o sistema de capitanias hereditárias, adotado pela coroa portuguesa no sentido de tornar a colônia, o Brasil, vamos dizer assim, o Brasil colônia produtivo, não
não surtiu efeito, apenas em Pernambuco e na capitania de São Vicente. Ficamos por aqui. Estude e até a próxima aula. E não esqueça, se cuide e fique em casa.